Existe uma linguagem pré-estabelecida entre como que os desenhos se comunicam com o seu observador. Eu preciso apenas dar sentido para essa linguagem. Olá, meu nome é David Oliveira e esse é um espaço para você que está procurando conteúdo de extremo valor sobre psicologia, saúde mental e educação. Agora que você já entendeu que a interpretação de desenhos é uma ciência já validada, já positivada, podemos aprofundar um pouco mais no assunto. E de que forma que eu quero aprofundar nesse assunto com vocês? Eu quero mostrar para vocês como que na interpretação de desenhos existe um fenômeno de comunicação. Ou seja, ao pegar o desenho, aquele desenho comunica comigo, ele fala comigo, eu extraio informações desse desenho. Esse processo de eu olhar para um desenho e extrair informações desse desenho, nós chamamos na ciência da interpretação dos desenhos de linguagem gráfica dos desenhos. Por que linguagem gráfica dos desenhos? Nós já temos um vídeo que explica isso de uma forma bem detalhada, mas a grosso modo porque é uma forma de comunicação. A linguagem gráfica dos desenhos é uma linguagem, assim como a linguagem falada. Na linguagem falada eu emito palavras, eu emito fonemas, eu emito sons, e a pessoa que recebe essas palavras, esses fonemas, esses sons, elas interpretam esses sinais porque elas já conhecem esse conjunto de características e me responde falando nessa mesma linguagem, falando utilizando esses mesmos códigos. Ou seja, eu viro para uma pessoa e falo: pegue um copo para mim. Essa pessoa já sabe o que significa esse som chamado copo, que representa um objeto, traz esse objeto para mim. Existe uma linguagem, uma comunicação que é conhecida tanto por mim quanto pela pessoa que está recebendo, esse receptor. Da mesma forma, funciona através dos desenhos. Existe uma linguagem pré-estabelecida entre como que os desenhos se comunicam com o seu observador. Eu preciso apenas dar sentido para essa linguagem. Seguindo a analogia da linguagem falada, fica fácil da gente compreender a linguagem gráfica dos desenhos. Deixa eu te explicar. Como que nós aprendemos a falar? Primeiro a gente emite fonemas, que são reverberações das nossas cordas vocais. Depois a gente soma esses sons e forma sílabas. Com o passar do tempo a gente vai desenvolvendo e vai refinando essa capacidade e começa a formar palavras. Com o passar do tempo, a gente soma palavras e forma frases. Com o passar do tempo, a gente forma sentenças completas e começa a se comunicar com as outras pessoas. Então, percebam que existe um processo onde se inicia com a simples emissão de sons, através das cordas vocais, até um sistema complexo de palavras, um amplo sistema de comunicação de palavras. Isso é a fala. Como que funciona no desenho? Da mesma forma. Primeiro a gente faz traços, rabiscos e depois que a gente vai conseguir estruturar todo um desenho. Então é nesse ponto que eu quero começar com vocês. Como são os primeiros traços, o que eles significam, como que a gente vai dar sentido para eles. Os primeiros traços que o ser humano manifesta dentro da linguagem gráfica dos desenhos é chamado de garatujas. São aqueles traços, são aqueles rabiscos, são aquelas figuras mal definidas que as crianças de 1 a 6, 7 anos normalmente realizam. Essas garatujas elas são separadas de acordo com cada estágio de desenvolvimento da criança. As primeiras garatujas que existem na linguagem gráfica do desenho são chamadas de garatujas desordenadas. Por que garatujas desordenadas? É porque realmente é desordenado. São aqueles traços que crianças que têm em média de 1 a 2 anos de idade, que eles fazem uma folha em qualquer superfície se ele tiver um objeto para desenhar. Esses traços eles são livres, eles são desordenados, porque ali ainda não existe uma psicomotricidade bem definida. Então a criança está explorando aquele espaço, ela está explorando aquele objeto, simplesmente fazendo movimentos bruscos, movimentos livres, sem nenhum outro tipo de pretensão. Esses traços são inerentes a crianças que têm entre 1 e 2 anos de idade. Em seguida, com o amadurecimento dessas crianças e um refinamento das sinapses neurais, essas crianças começam a ter um melhor controle de motricidade. Ainda não tem um controle absoluto, mas já é melhor. E como que a gente observa isso? Através de uma melhora nesses traços. Você começa a ver as garatujas que antes eram desordenadas e eram só traços retos, riscados por toda uma superfície, começaram a se formar círculos ou tentativas de formar círculos. Nessa fase, a criança ela tem mais consciência da atividade que ela está desenvolvendo. Ela não consegue atribuir um significado simbólico para o que ela está fazendo, mas ela tem mais consciência da atividade.
E por isso ela consegue, por exemplo, coordenar sua motricidade para realizar um movimento circular. O que na fase anterior, nas garatujas desordenadas de 1 a 2 anos de idade, não era possível de se identificar, você só via traços aleatórios e livres. Contudo, a representação intencional de um desenho só vai ser possível, só começa a se manifestar no estágio subsequente, que é entre 3 e 4 anos de idade, quando a criança começa a ter uma certa consciência de seus desenhos e querer representar parte de seu plano mental naquelas figuras. Assim, para nós observadores, é mais fácil a gente começar a perceber uma certa forma, uma certa delimitação do que está sendo desenhado por aquela criança. Esse estágio é chamado de garatujas nomeadas, porque a criança ela começa a atribuir significado ao que está desenhando. O exemplo, ela começa a fazer um círculo, ele não tem uma forma humanoide bem definida, porque a criança ainda não tem toda essa motricidade, mas ela consegue virar para nós e falar papai, mamãe, enfim. Ela sinaliza de alguma forma que aquilo ali representa algo. Por isso, o nome garatujas nomeadas. Contudo, é entre os 4 e 7 anos de idade que a criança realmente consegue, de forma clara, direta, objetiva, representar para quem está observando aquele desenho, de forma consciente, as suas intenções, os seus temores, os seus pensamentos, o seu ideal, a sua fantasia, enfim, tudo aquilo que a criança quer representar. Entre esse estágio de 4 a 7 anos de idade, essa capacidade ela já é desenvolvida por essa criança. Por quê? Porque existe um lúdico sendo construído, existe um aparelho mental que está mais preparado para fazer com que a criança decifre, dentro do seu plano mental, aquilo que é real, aquilo que é fantasia, aquilo que é da ordem do desejo. E isso se transmite através dos desenhos. Então, as gratujas é o que nós temos de forma objetiva, mais primitivo na linguagem gráfica dos desenhos. É uma forma de nos comunicarmos com as crianças, mesmo antes delas desenvolverem a linguagem falada. Olha que interessante, através da linguagem gráfica dos desenhos, podemos antecipar a comunicação com nossos filhos, com os nossos alunos, com os nossos pacientes. Por quê? Porque o desenho ele vem antes, ele traz essa capacidade de se comunicar antes mesmo da linguagem estar bem estruturada. Isso traz uma série de benefícios para nós adultos que precisamos nos comunicar com essa criança. Por exemplo, se eu quero saber o que deixou uma criança triste, se essa criança ainda não tem a fala fluida, ou seja, a gente não consegue entender completamente o que essa criança está falando, fica difícil dela descrever o que a deixou triste, o que a incomoda, o que a desconforta de alguma forma. Mas através do desenho ela faz isso. Através do desenho ela consegue nos comunicar tudo aquilo que ela desejar. Gostou de aprender sobre as garatujas e quer aprender um pouco mais sobre isso? Não se preocupe, eu tenho a solução para você. No link da descrição tem um livro que a gente preparou especialmente para você que está interessado em interpretação sobre desenhos, chamado Desenhos, a linguagem oculta da infância e adolescência. Neste livro você encontrará tudo o que precisa saber sobre garatuja, bem como interpretação de desenho de uma forma geral. Acesse o material, você vai gostar muito.